Oi, gente! Que prazer, que privilégio, que honra estar aqui no Somos Um. Então estamos muito felizes, né, baby, com esse convite. Muito feliz, prazer inenarrável e imensurável estar com vocês. Super empolgada, eu sei que já teve coisas aí muito legais acontecendo, mas eu queria aqui apresentar a gente, né? Talvez você não nos conheça, meu nome é Ana. Sou Thiago. Nós somos pastores na CC Videira. Hoje nós estamos lá em Natal e nós temos um relacionamento. Esse ano nós fazemos 10 anos de casados. É verdade. 10 anos de casados. Gente, eu tô tão empolgada pra ver qual é a surpresa, o meu presente. Eu também tô, E provavelmente. tudo que vai acontecer. Provavelmente ficar em casa, né? Eu tava programando algo assim fenomenal, mas tem que ficar em casa. Não, só em novembro, em nome de Jesus, vai estar tudo resolvido em novembro. Então, assim, eu já tô criando muitas expectativas para esses 10 anos de casados. Irão ser superadas. Amém, aleluia. É bodas de alguma coisa que eu não sei. Nem eu. Mas enfim. E ao todo nós temos 17 anos de relacionamento. E juntos temos uma filha que esse ano ela faz 15 anos. É verdade. Bugou aí, né? Não faça as contas no casamento e, enfim, a idade de ano que não vai dar certo, não. Não vai bater. Mas Deus é bom, glória a Deus, a gente é pastor pela graça dele. Deus é bom demais. Então, mas é isso, gente. Então, eu queria apresentar primeiro a gente, dizer que a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Verdade. E o Somos Um nos convidou pra gente falar um pouquinho sobre maturidade no casamento, sobre maturidade no relacionamento, sobre casamento em si. E é isso. Bora lá? Eu amo, Ana, esse assunto, né? Falar sobre maturidade no casamento. Mas antes de nós falarmos de ser um marido ou de ser uma esposa, quando nós falamos de maturidade, primeiramente é sobre ser filho. Antes de eu falar sobre eu como marido, a Ana falar ela como esposa, primeiro nós precisamos entender que nós somos filhos. Nós precisamos ser primeiramente filhos que são maduros. Filhos que são maduros. Porque muitas pessoas vêm chegar pra gente, vêm se aconselhar com a gente assim: meu marido precisa mudar isso, a minha esposa precisa mudar isso. Mas você precisa entender que você precisa ter um relacionamento na cruz, um relacionamento de cruz. Tiago, que é um relacionamento de cruz. Você não pode ter um relacionamento na horizontal, porque o povo quer sempre resolver o relacionamento na horizontal. Eu quero resolver meu casamento, eu preciso resolver isso, meu marido precisa parar de fazer isso, a minha esposa precisa falar de aquilo outro. Mas nós precisamos focar primeiramente no nosso relacionamento vertical. Porque se a gente só foca no relacionamento horizontal, esse relacionamento horizontal não tem onde se sustentar. Mas o relacionamento horizontal é com as pessoas aqui, com as pessoas, né, mas quando eu foco no meu relacionamento vertical com Deus, ou seja, é exatamente isso que me sustenta, ou seja, um relacionamento de cruz. Então hoje eu quero começar falando sobre ser filho, sobre você ser um filho maduro. E depois nós entramos nisso, só que a Bíblia fala em Mateus 5:44, mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos, de seu Pai que está no céu. O que é que ele diz agora em Romanos 8? Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filho. Tiago está se contradizendo, como ele está dizendo, se a gente é filho por adoção, e em Mateus ele está dizendo que nós precisamos fazer algumas coisas para ser filhos, porque a Bíblia coloca, existe dois tipos de ser filho: existe o filho teknon, existe o filho huios. O filho teknon, ou seja, é a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, você foi adotado na família de Deus. E o filho huios é outro tipo de filho. Aí ele vai falando aqui sobre um filho que é maduro, um filho que é maduro, ou seja, o filho teknon, ele é herdeiro. O filho maduro, ele precisa alcançar maturidade para receber tudo aquilo que é do pai. Eu me lembro que meu pai pagou minha faculdade, eu me lembro que meu pai me emprestou uma casa para eu morar, eu me lembro que o meu pai ele comprou um carro para a gente andar. Então eu me lembro tudo isso. Mas nós precisamos entender que sair do filho teknon para o filho maduro, huios, em vez de dizer assim: pai, o que é que o Senhor tem que fazer por mim? E agora diz assim: pai, o que é que eu posso fazer por você? Esse é o filho maduro. E é por isso que você precisa entender. Não é mais sobre só receber, né? Não é mais sobre só receber, porque se eu não entender isso, que eu preciso ser um filho maduro, eu não vou ter relacionamentos maduros. Tudo começa no eu, para depois desencadear no nós.
tudo começa na gente para depois desencadear exatamente no nós. Então, sabendo disso, nós vamos falar bem rápido aqui sobre o papel do homem, o papel da mulher, a maturidade. Depois que você entende o que é que eu posso fazer pela Ana, o que é que a Ana pode fazer por mim. Efésios... Porque assim, Thiago, é o sinônimo realmente de maturidade, né? Uma criança, ela é muito imatura. E normalmente qual é o linguajar da criança? É meu, é meu, é meu. Me dá, me dá, me dá. Eu quero, eu quero, eu quero. Então assim, por isso que relacionamento é muito bom isso que tu falou, por isso que tem que começar na pessoa. Isso. Eu tenho que buscar a minha maturidade, senão eu vou estar pensando só em mim, só no meu egoísmo, só no que eu quero, só no que eu desejo. E é por isso que às vezes, muitas vezes, os relacionamentos precisam de ajuda. E aí às vezes o casamento vai ser só uma satisfação. Eu casei para me satisfazer. Não, verdade. Você casou porque o casamento é uma missão. E nós queremos falar que missão é essa hoje. Isso é maturidade. Efésios 5, 21, ele fala, até o 33. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, sendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros de um só corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Paulo vai explicando aqui exatamente sobre isso. Ele está dizendo que os dois casam e eles se tornam uma só pessoa. Será que você pode dizer isso? Uma só pessoa? Uma só pessoa. Uma só pessoa. Ele vai dizendo que existem funções diferentes. Não é um melhor do que o outro, não é um mandando no outro. Ele está dizendo, apenas são funções diferentes, apenas são objetivos diferentes que os dois têm dentro do casamento. E eu amo que ele vai dizendo, marido, vocês são cabeça da sua esposa, como Cristo é da igreja. E aqui ele já complicou para nós que somos macho. Agora ele está dizendo assim, meu amigo, agora você é o cabeça. Já prestou atenção que Eva peca, fala com a serpente, Deus fala com quem? Com Adão. Com Adão. Por quê? Porque é o cabeça. Agora a responsabilidade é quem ele chama primeiro? O homem. Meu amigo, se você está liderando na sua casa ou não, Deus vai cobrar de você. Se você está sendo sacerdote na sua casa, você não está sendo sacerdote na sua casa, Deus vai cobrar de você. Agora o que eu amo, Ana, é porque os olhos estão na cabeça. Eu amo isso, isso é muito profundo. Os olhos estão na cabeça, ou seja, é o nosso papel, é a nossa função vigiar e saber tudo aquilo que está acontecendo dentro de casa. Porque nós costumamos jogar essa responsabilidade da mulher. O que é que você tem um filho? O que é que esse menino passa o dia trancado dentro do quarto sem saber? É sua responsabilidade saber olhar, observar aquilo que está acontecendo dentro de casa. É sua responsabilidade saber com quem os teus filhos andam, o que eles estão fazendo, é sua responsabilidade. Mas também, Ana, a boca está na cabeça. Quer falar um pouco sobre isso? Não, ainda sobre o olhar, né, Thiago? Eu acho muito legal isso que tu falou, porque às vezes, realmente, o homem passa toda essa responsabilidade toda para a mulher e esquece que ele é o sacerdote. Vamos dizer, eu enquanto mulher, enquanto mãe, eu tenho dever, eu tenho prazer, pra falar a verdade, eu não gosto muito dessa palavra, é obrigação, tem que... Não, gente, é por amor. Eu casei foi por amor. Eu casei foi por alegria, eu gerei filhos, né, por amor. Então, assim, essa tem a responsabilidade do homem e tem a responsabilidade da mulher. Então, assim, nós temos um papel de educar, trazer essa alegria dentro da nossa casa, fazer com que as coisas estejam em ordem. Mas eu acho muito legal isso que o Thiago falou, essa questão dos olhos do marido, né? Então, assim, marido, não bote essa responsabilidade para sua mulher. O olhar da sua casa é seu. O olhar de sacerdote da sua casa é seu. É verdade. E aí ele fala, nós somos o cabeça, a boca também está na cabeça. Tiago, o que quer dizer isso? Ou seja, a função de alimentar nossa família também é nossa.
Ah, Tiago, ok, mas eu já boto o pão. Eu não estou falando só sobre pão. Eu estou falando que a nossa função é a gente acordar mais cedo, abrir esse livro e alimentar a nossa família. É esse tipo de alimento que eu estou falando. É tanto que a Bíblia vai colocando em Êxodo que ele fez um reino de sacerdote. O que é o sacerdote? O sacerdote é quem escuta de Deus. O sacerdote é quem fala aquilo que literalmente Deus está falando. O sacerdote é aquele que acordava toda manhã e colocava lenha na fogueira. Lenha na fogueira para o quê? Alimentar. Para alimentar. Nós precisamos acordar todos os dias mais cedo e preparar alimento para nossa esposa, preparar alimento para o nosso marido. Tem uma passagem aqui na Bíblia que eu acho bem engraçada, 1 Coríntios 14, que é aquela passagem que... Eu vou ler aqui. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio na igreja, pois não lhe é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, olha isso. Pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Esse texto parece um texto machista. Quando as pessoas olham e dizem texto machista, a mulher precisa ficar calada na igreja, até porque é quase impossível a mulher ficar calada. Então você precisa entender qual é o contexto disso aqui. Gente, todas as igrejas, você pode prestar atenção, tem mais mulheres. Todos os ministérios têm mais mulheres. Se isso aqui não tivesse, as igrejas eram dominadas pelas mulheres. Porque as mulheres que chamam do marido vai para a igreja, a mulher que diz assim, não, vamos lá, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Então por que é que ele está falando isso? Porque naquela época as mulheres iam perguntar para o sacerdote, ou seja, as mulheres iam perguntar para o pastor. Estou na dúvida nisso aqui. O que é que a lei está falando disso aqui? Aí o que é que ele fala? Vá perguntar para o marido. Ou seja, isso aqui, gente, é uma estratégia. Isso aqui é uma estratégia para o marido meter as caras na palavra de Deus e alimentar. Isso aqui é uma estratégia para ter um pastor de um lar, para você ser sacerdote na tua casa. Você casou, você precisa o quê? Maturidade espiritual. Gente, é por isso que ele está dizendo, santifique a sua esposa. O que é que ele está dizendo aí? Para onde você está levando a sua esposa e para onde você está levando os seus filhos? Para o céu ou você está levando para o inferno? Nós precisamos ter maturidade espiritual. Ah não, mas ela aceitou Jesus primeiro, então eu estou há anos-luz. Começa a correr atrás, começa a assistir pregação, começa a se alimentar de Deus, começa a todo dia colocar lenha na fogueira e ser sacerdote cada vez mais. Mas também os ouvidos estão na cabeça, quer falar na boca. Eu quero falar na boca, é claro que eu quero falar na boca, é óbvio. Gente, assim, a gente é bem direto, eu e o Thiago, então... convidaram a gente, né? Então assim, deixa eu falar uma coisa, quando você pensa que esse texto é um texto machista, ele é um texto acabando com você, como o Thiago falou. Então assim, homens, sejam a voz de Deus na casa de vocês. Por isso que existe tanto papel trocado, por isso que existe tanta mulher querendo ser a voz, tanta mulher querendo... Ana, por que isso acontece? Porque o marido se omite, porque o marido se cala, porque o marido não faz o papel de marido. E nós estamos aqui com todo o amor do mundo para dizer, cada um tem o seu papel. Então o que falta é esse reconhecimento da maturidade. E ainda pegando um pouquinho sobre boca, não no sentido dessa boca que o Thiago tá falando da cabeça, mas nós mulheres, cuidado com a nossa boca. Eu sei que isso já é batido, eu sei que tudo que fala de mulher fala pra você ter cuidado com a sua boca, mas parece que é sempre um lembrete. Ei, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você declara, cuidado, a sua palavra são profecias, o que sai da sua boca, a Bíblia fala, em muitas passagens a Bíblia fala do poder que existe na língua. A língua é um órgão pequeno que tem o poder de incendiar, tem noção do que é isso? Então assim, eu quero te chamar a atenção. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Diz que a resposta branda acalma. Então, assim, que nós sejamos mulheres que têm sabedoria no falar. Sabedoria não só no que falar, como na hora que fala. Ai, mas eu precisava falar. Tem calma. Talvez você não precisava falar naquele momento. A gente tá vivendo um momento, né, Thiago, muito difícil, muito conturbado, que de vez em quando dá uma doideira. Você quer reclamar, você quer... falar mal, mas tem paciência. Verdade. Só tá aí, se você não tem filho, só tá vocês dois dentro de casa, então as tuas palavras, elas são muito importantes. E ainda falando de boca, Thiago, algo que precisa existir dentro de um casamento saudável, dentro de um casamento maduro, é conversa. Verdade.
né? Você precisa falar da palavra de Deus, você precisa ter cuidado com as suas palavras, mas vocês também precisam conversar. Não existe um casamento sem conversa, não existe um casamento sem troca de ideia, não existe um casamento sem troca de acordo. Então, assim, tira esse momento, né, pra você conversar mais, conhecer mais, saber mais, vocês se alinharem mais, porque isso vai fazer com que o casamento de vocês seja cada vez mais maduro. É bem verdade isso, até porque onde o silêncio impera, começa a reinar a morte, né? Começa a reinar literalmente a morte no casamento. Então, comunicação é muito importante. Mas ninguém vai entrar nisso, porque... porque aí já é outro... Mas só mais uma coisinha. O que é que a comunicação traz, né, Thiago? A comunicação, ela traz amizade. E assim, eu não sei como é no casamento de vocês, compartilhar, né? Mas no meu casamento, meu melhor amigo é o meu marido. Meu melhor amigo é o Thiago. Olha a carinha dele. Ela nunca botou uma foto minha, coisa, botou BFF. Best Friend Não, Forever. meu filho, porque também passa do BFF, né? Começa no BFF, mas passa... Mas vamos, porque senão a gente vai ficar do Mas, tempo. baby, é importante ter essa amizade dentro do casamento, porque às vezes as pessoas preferem conversar com amiga, preferem conversar com amigo, preferem conversar com personal, preferem conversar com qualquer outra pessoa e não conversa com o marido. Personal pegou pesado. Compartilhar, gente, compartilhar sonhos. Às vezes você não tem como saber do coração da pessoa só por mim, a pessoa tá fazendo... Não, compartilhar coração, escutar. E aí é por isso também que os ouvidos tá onde? Na cabeça. Verdade. Gente, nossa responsabilidade é a gente como homem escutar o céu e saber a direção para a nossa casa. Saber a direção para a nossa casa. Um dia Deus fala com Abraão e ele fala o que? Ele escuta e ele obedeceu. A minha pergunta é, será que era o mais confortável para a família dele obedecer a Deus naquele momento? Não. Maria, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te chamou para o confortável na tua família, porque muitas vezes fazer a vontade de Deus tem desconforto. Às vezes é o desconforto de uma conversa difícil com os filhos. Eu sei como é difícil conversar com os filhos. Às vezes é um desconforto de você ter uma conversa difícil também com a sua esposa e com o seu marido, porque isso também é amizade. Conversas difíceis também é amizade, finanças, não só conversas né, boas. Thiago, nesse Exatamente. momento, sobre finanças. Então, Deus fala para Abraão e Abraão faz o quê? Escuta. Gente, Deus dá uma promessa para ele e se passam tempos e tempos e anos, ele está debaixo de uma palavra e mesmo assim ele obedece. Depois Deus aparece de novo, manda ele sacrificar o filho dele. O que é que tem a ver ele mesmo estando debaixo o quê? De uma palavra, mesmo debaixo de uma palavra. E aí eu amo porque Deus chega assim nos 45 do segundo tempo e diz o quê? Não mata. Não mata, por quê? Porque ele tem ouvidos para aquele momento. Ele não só ouviu há 100 anos atrás, ele ouviu também o quê? Naquele momento. Deixa eu dizer algo para você, se você ficar só com aquilo que Deus falou para você no passado, você vai matar a geração do hoje. Imagina se Abraão só tivesse escutado, sai da tua tenda, e ele não tivesse escutado, não sacrifica o teu filho. Não é só o que você escutou ontem, não, mas eu ia para a igreja, eu me relacionava com Deus há 5 anos atrás. Se você não escuta mais Deus hoje, talvez você esteja matando a nova geração. Qual a palavra de Deus para a tua casa hoje? Qual a palavra de Deus para o teu casamento hoje? Qual a palavra de Deus para a tua família hoje? Qual é a palavra de Deus? Entenda, escute do céu para dar direção para a tua casa. E aí, ele também vai dizendo a função das mulheres, que é o quê? O corpo, the body, ou seja, o corpo em hebraico. E, gente, o corpo, ele dá sustentação. A cabeça, ela só fica em pé se tiver a sustentação do corpo. Por isso que a Bíblia fala, as mulheres sábias, elas edificam os seus lares. Então, que nesse momento, né, você possa estar refletindo sobre a sua edificação. Como é que você está fazendo para edificar aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Como é que você está fazendo para edificar o seu marido? Eu oro por famílias, por mulheres, por casamentos, onde não existe aquela disputa, onde não existe um querendo ser melhor do que o outro, mas eu tô aqui para empoderar o Thiago. Eu tô aqui para acreditar nos sonhos do Thiago. Eu tô aqui para dizer, vai baby, vai com tudo, que tamo junto, pode contar comigo. E é uma coisa que eu sinto falta nos relacionamentos de hoje em dia. Cada um tá disputando o seu lugar, a sua posição, a sua realidade financeira. Ei, vocês são um time. Vocês estão juntos, debaixo de uma só visão, debaixo de um só propósito. Não tem como dois andarem na mesma direção
em caminhos opostos. É assim, baby, a frase? De mãos dadas em caminhos opostos. Não tem como andar de mãos dadas em caminhos opostos. Então, mulher, você foi feita para edificar a sua casa. E tem algo muito, muito especial sobre mulher. Em nós somos os únicos seres que Deus colocou útero. Então, nós somos aquelas que são capazes de gerar. Meu Deus. Os nossos maridos, eles não geram nada. Eles semeiam. Eles plantam sementes. Mas o papel de gerar é meu e seu, mulher, que está me ouvindo. Então, ai, Aninha, eu não quero ter filho agora, eu não quero ter filho, eu não posso, Enfim, eu não estou falando sobre o filho físico. Eu estou falando sobre você gerar dentro da sua casa. Gerar alegria, gerar paz, gerar amor, gerar bondade, gerar serviço, gerar generosidade, gerar tudo que Deus colocou nas suas mãos para que você possa estar gerando. Então que você seja sábia a esse ponto de pensar, caracas, eu sou o corpo, eu que sustento. É como se nós mulheres a gente fosse meio que umas malabaristas no sentido bom, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão me entendendo. Mas aqui você consegue dar conta da casa, do marido, dos filhos, você consegue equilibrar, porque Deus ele te fez com essa capacidade. Então assim, não abre mão disso, não tenta ver isso como algo ruim. Não tenta ver isso como um castigo, não tenta ver isso como um peso, porque a gente compartilha muitas responsabilidades, a gente compartilha tudo dentro da nossa casa, é compartilhado. Mas se coloca nessa posição de ser a pessoa que edifica, de ser a pessoa que dá o sustento, de ser a pessoa que faz com que o termômetro da tua casa esteja sempre num ambiente bom, num clima bom. E a última coisa que ele coloca aqui em Efésios é ser uma só carne. Porque o que é casamento? Casamento são dois se tornando um. O que é que o inimigo quer? O inimigo quer que vocês se tornem dois, que vocês separem, que tenham o que? Divisão. E é por isso que nós precisamos lutar contra isso. Quando Deus vai criando Adão, ele vai criando Adão como uma humanidade. Ali tudo é no coletivo. Né? Eu amo isso porque no Éden não existia o meu, não existia o dela, no Éden existia o quê? O nosso. Não era a minha árvore e a árvore de Eva, era a nossa árvore. No Éden, tudo que Deus criou, ele era nós. E o que é que o pecado faz? É tanto que o nome Eva só foi dado depois que ela peca. É exatamente o que acontece. Antes era Adão sendo a humanidade, os dois eram referindo a Adão. E depois Eva dá o nome depois que ela peca. Por quê? É o que o pecado faz. O pecado divide, o pecado separa. É tanto que hoje, uma das maiores probabilidades das pessoas se separarem é o quê? Incompatibilidade de gênero. Incompatibilidade de gênero, que era na verdade uma só carne, agora virando o quê? Duas pessoas. É por isso que você precisa entrar na tua casa e dizer assim, é meu, é meu, é meu. Não, é nosso, é o nosso sonho, é o nosso destino, é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos filhos, são os nossos filhos. Não é aquilo que eu quero assistir, é o que nós queremos assistir. Não é aquilo que eu quero comer, é o que nós queremos comer, é o que nós queremos comer. É por isso que Cristo, ele pega a cruz. Quem que está pregado lá? Ele mesmo. Para o quê? Para que a gente se torne nós, para que a gente se torne uma família. Não são mais o meu interesse, agora é o nosso interesse. Os nossos dons são os nossos sonhos. Então a gente precisa entender que, você entendendo que você curado, ela curada, é nós sendo curados juntos. É nós sendo curados juntos, é eu sendo filho maduro de Deus, é eu tendo meu relacionamento na vertical com Deus, e isso muda o nosso relacionamento na horizontal. Vocês são mais fortes juntos. É verdade. Coloquem isso na cabeça de vocês. Um casal junto, um casal unido, um casal de mão dadas, andando no mesmo caminho, na mesma direção, é uma bomba pro evangelho de Deus. É verdade. Você chega, você explode no sentido não ruim, mas no sentido bom. Então eu quero te encorajar e te dizer que casamento dá certo. Que casamento não é conto de fadas, não é perfeição, não é só vivendo de alegria, não. O nome disso é filme, o nome disso é teatro, o nome disso é cinema.
Casamento é uma vida real, mas onde vocês dois vão estar juntos, orando juntos, buscando a Deus juntos. E assim como o Thiago falou, vocês são um só. É isso. Não deixa. Até quando Jesus vai ensinando o Pai Nosso, nossa tentação, as nossas dívidas. É tudo nosso. É tudo nosso. Eu amo, sabe por quê? Porque Eva, o que é que ela faz? Ela come e depois ela reparte. Pecado é isso, é você comer e depois você repartir. O evangelho que é? Jesus pega o pão e o que é que ele faz? Ele abençoa, ele reparte primeiro, depois ele come. Isso é casamento. Casamento que é você repartir primeiro, não é você comer primeiro e depois você repartir. É você repartir primeiro e depois você come. É por isso que no caminho de Emaús, que foi que eles reconheceram, quando olharam ele o que? Repartindo. Isso é o evangelho. Isso que nós fomos chamados. Isso é maturidade espiritual. Já não é mais o Tiago, é a família Coelho. Família Coelho, nós. Então já não sou eu mais que vivo, mas nós vivemos. Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. E o último Adão, ele veio para colocar a gente de volta no Éden. E no Éden não tem a primeira pessoa do singular. No Éden tem a primeira pessoa do plural. Não é mais eu, agora é nós. Que a gente possa viver como um casamento, como família, sempre no nós, sempre no nós. E quando Jesus está sendo ali crucificado, ele está sendo crucificado eu. Pega a tua cruz todo dia e crucifica o teu eu no teu casamento, para que nasça nós, para que nasça a nossa família, porque aquele que Deus uniu, homem nenhum separa. Homem nenhum se separa. E que você possa se fortalecer nisso, se fortalecer como família nesse tempo, se fortalecer em oração. Gente, não deixem de orar juntos. Não deixem de se ajoelhar juntos e orar junto com esposa, marido, esposa, com os teus filhos. Não deixe de você fazer culto dentro de casa, vocês lerem a Bíblia juntos, né, Ana? E assim, baby, assim, já porque a gente já precisa finalizar mais um casamento maduro, né? Depois de toda essa palavra, depois de você ir pra cruz, depois de você entender o nós, um casamento maduro, ele requer pedir perdão, ele requer pedir desculpas. Um casamento maduro, pessoas maduras pedem desculpas, pessoas maduras choram, pessoas maduras se arrependem, exatamente. Pessoas maduras voltam atrás, pessoas maduras dão o braço a torcer. Pessoas maduras, elas sacrificam. Fazem tudo isso, sabe por quê, Ana? Porque quando lá no começo que eu falei, sair do filho tecnóstico pro filho ruim, sabe o que é? É chorar com aquele que Deus chora. É verdade. Se eu tô vendo a minha esposa ruim, eu tô chorando junto com ela. Ou seja, eu quero vê-la bem. Isso. É eu me importar também com o outro, ou seja, é um filho que é maduro, filho que é maduro que chora, mas chora por aquilo que Deus chora, se importa por aquilo que Deus se importa, e Deus se importa com a tua família, Deus se importa com a tua casa, Deus se importa com os teus filhos, Deus se importa com o teu casamento. Não abra mão disso, porque Deus também não abre mão de vocês. É verdade. Então vamos finalizar, né, baby? Quer orar ou quer E só te lembrando, o papel de Satanás nas nossas vidas é querer nos dividir. Quero só reforçar isso, o Thiago já falou muito bem. Mas todas as vezes que tiver divisão na tua casa, lembra que isso é uma ação do diabo mesmo, do Satanás na tua casa. É do cão. É do cão. Então repreende e não abre mão. Se posiciona. Lembra, mulher, tu é corpo. Então se posiciona na tua casa e não abre, porque Deus é com vocês. Amém. Amém? Vamos orar. Quer agora? Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela Tua graça nas nossas vidas, Pai. Pai, muito obrigado por cada pessoa, cada casal, cada família, Deus, que está escutando, Pai. Pai, que está nesse momento, Pai, nesse culto, Pai. Pai, que nesse momento as Tuas palavras sejam realmente como um bálsamo, Pai. Bálsamo, Deus. Pai, inunda cada coração com a paz que excede todo entendimento, Pai. Pai, marido sendo cabeça, Pai, enxergando aquilo que precisa ser enxergado, Pai, escutando, Pai, os céus, declarando aquilo que o Senhor falou para eles, Pai, sendo um sacerdote de casa, mulheres que são corpo, mulheres que geram, Pai, geram vida, geram paz, geram amor, geram graça dentro de casa, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Deus, que a Tua paz venha reinar em cada lar, que a Tua paz venha reinar em cada casa, Pai. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fortalece esse casamento, Pai. Fortalece não como um só, mas fortalece como casal. Fortalece não só uma pessoa, mas fortalece como família, Deus, como um só propósito. E nós vamos, Deus, sair mais fortes dessa. Casamentos mais fortes, casamentos fincados, enraizados na Tua palavra. É isso que eu oro e eu abençoo cada casal, Deus, que está me escutando agora, Deus, esse tempo agora.
Pai, nós choramos porque nós confiamos, Pai, no Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Gente, obrigado, foi ótimo esse tempo com vocês. Amo vocês. E só pra encerrar, eu vou dar um beijo na minha esposa e você vai dar um beijo aí na sua casa também. Casal maduro, o que é que faz? Beijo na boca. E namora? Namora. Não, muito. Depois de um Somos Um desse, meu amigo, pelo amor de Deus, vai tirar o atrasado, vai botar em prática, vai fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Casal que é casal tem o quê? Avivamento. Avivamento. Gente, amo vocês. Tchau, tchau.